Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos a oportunidade de conversar com o professor Carlos Médicis Morel. Vamos revisitar as atividades de pesquisas de nosso convidado. Vamos também conhecer suas iniciativas como presidente da Fundação Oswaldo Cruz e sua atuação na Organização Mundial da Saúde, particularmente nas doenças tropicais. Vamos conhecer a importância da implantação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde e discutir a importância do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. O nosso convidado é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professor da Universidade de Brasília, onde liderou a implantação do curso de pós-graduação em Biologia Molecular a partir de 1978. Trabalhou na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, onde implantou o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz. Foi diretor do Instituto Oswaldo Cruz e presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é o coordenador científico do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, o CDTS, de 1988 a 2003. O nosso convidado trabalhou na Organização Mundial da Saúde, dirigindo o Special Program for Research and Training in Tropical Diseases, o TDR. É membro de comitês de várias entidades internacionais. Como pesquisador, atua nas áreas de parasitologia molecular e biotecnologia. Publicou 79 artigos científicos, 15 capítulos de livros e um livro, Genes and Antigens of Parasites, que foi elogiado pela revista Nature. Recebeu inúmeras homenagens, das quais destaco membro da Academia Brasileira de Ciência, a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Gran Cruz, doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, Prêmio Samuel Pessoa da Sociedade Brasileira de Protozoologia e Honorary Fellow da Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene e a medalha Jorge Carelli de Direitos Humanos. Muito obrigado, professor, cientista e gestor Carlos Médicis Morel, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua atuação como pesquisador da Universidade de Brasília e do Instituto Oswaldo Cruz. Você está me perguntando um período que abrange 17 anos, em alguns minutos. Não é simples, mas eu acho que a gente poderia destacar o seguinte. Aqui na UNB foi um período, numa época muito tumultuada no Brasil. Eu cheguei aqui em 68 e fui para o Rio de Janeiro em 78. Nesse intervalo de 10 anos, passei 2 anos e meio em Los Angeles fazendo a minha tese de doutorado. Mas foi um período em que a gente conseguiu fazer bastante coisa interessante aqui. Como você destacou, começamos o programa de pós-graduação em Biologia Molecular. Essa minha primeira ida para a Suíça como um doutorando para fazer uma tese no exterior me deu uma experiência muito interessante e rica, né, numa área que explodiu um pouco mais tarde, a Biologia Molecular. Então, a gente aproveitou aqui para começar esse programa. Você foi um dos que me estimulou a usar o Trypanosoma cruzi como modelo de biologia molecular.
Isso foi muito interessante e tivemos a oportunidade de orientar boas pessoas que se destacaram na vida, como Samuel Goldenberg, como Luiz Souza Ozaki. Então, resumindo a parte de Brasília, foi isso. Em 78 fui para a Fiocruz para, como você disse, organizar um departamento de bioquímica e biologia molecular. E eu diria que foi uma das grandes iniciativas na minha carreira, porque chegando em 78, lá, 5 anos depois, a gente publicou um manual sobre biologia molecular de parasitos, Genes and Antigen Parasites, e isso alavancou toda a pesquisa, não só na Fiocruz. Um dos primeiros papers em sequenciamento de DNA foi de lá. Fizemos toda uma área de biologia molecular de patógenos, Trypanosoma cruzi, Leishmania. Então foi um período muito interessante, em que eu tive a oportunidade de usar os conhecimentos em biologia molecular que eu tinha começado a aprender, a desenvolver isso. Nesse momento, a gente também começou uma parceria com a Universidade da Califórnia em Los Angeles, financiado parte pelo Brasil, pelo CNPq, parte pela National Science Foundation, com o grupo do Larry Simpson. Com esse programa, eu todo ano ia passar 2, 3 meses na Califórnia. Vi um pouco o nascimento da internet, vi um pouco, me lembro do dia que eu fui com o Larry buscar o primeiro IBM PC que ele tinha comprado na loja. Ali nascia um pouco os computadores pessoais. Então foi um período bastante rico e que me levou a trazer tecnologia que era de ponta para o Brasil. Para você ter uma ideia, os prêmios Nobel de sequenciamento foi em torno de 77. Em 78 eu atraí um belga que tinha feito esse trabalho para começar no DBBM a implantar essa linha de sequenciamento de genomas. Então foi um período em Brasília lá bastante rico, apesar da época bastante conturbada. Aqui em Brasília a gente sofreu as invasões, a anistia só saiu em 79, então foi uma época em que a gente tinha que se esgueirar dos problemas e tentar fazer algo em prol da ciência e da saúde pública. Professor Borel, poderia destacar ações durante sua gestão como presidente da Fundação Oswaldo Cruz? Sim, eu diria até que começaria um pouco antes, como vice-presidente da gestão Aroca, a partir de 85, e em 92 como presidente. Foram várias aqui. Eu destacaria as seguintes. Como biólogo molecular, cheguei no meu gabinete da Fiocruz, não tinha um computador. Eu disse, isso tem que ser remediado rapidamente. Então fiz um programa em colaboração com a LNCC e instalamos uma rede de fibra ótica no campus de 16 quilômetros. Consegui o que a gente chama um endereço classe B da internet. Tinha me proposto um endereço classe C que só permite 256 pontos de presença. Eu briguei por um endereço classe B que vai até mais de 60 mil pontos de presença. E diziam, a Fiocruz não tem nada, mas vai ter. Então investimos no futuro. Como presidente da Fiocruz, talvez a coisa mais importante que eu fiz foi ser o organizador da primeira Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Saúde, que foi um processo nacional, que começou com conferências locais, estaduais, e que culminou em 94 com uma grande conferência nacional aqui em Brasília, mais de 600 pessoas. Eu fui o idealizador do relatório que levou essa conferência, da mobilização e depois da aprovação desse relatório. Isso levou ao fortalecimento ou mesmo criação do DECIT, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, isso foi uma ação que levou à criação de uma agência de CT na área de saúde, que não havia. A única agência que tinha era o CNPq. As prioridades eram boas, mas eram da cabeça dos pesquisadores, não tinha ação determinada na área de saúde. E o DECIT conseguiu fazer as duas coisas, priorizar boa ciência, mas para a área de saúde. Uma outra coisa que eu destacaria também, nesse intervalo, desde a presidência, nesse período, foi uma reunião que eu fiz lá, junto com a OMS, onde começamos o projeto Genoma de Parasitos, em 1994. Projeto esse que se cristalizou depois, em 2005, com a Science publicando reportagem de capa
a sequência dos 3 tripanosomas, quer dizer, Trypanosoma cruzi, Leishmania major e Trypanosoma cruzi. Quer dizer, isso foi tudo incubado nessa minha gestão da presidência. Então, foram coisas assim que colocaram a Fiocruz numa área de destaque mundial. Também nessa época eu fui eleito para membro da Academia de Ciências e começamos a ter uma aproximação maior com a Academia Brasileira de Ciências, que até então a Fiocruz tinha assim, uma participação meio esparsa. E começamos a ter uma relação mais estrutural com a academia, que eu posso falar depois, mais para frente. Professor Morel, durante vários anos, trabalhou em Genebra, na Organização Mundial da Saúde. Poderia destacar ações importantes como gestor da OMS? A primeira ação que eu diria importante como gestor, Isaac, foi o seguinte: quando eu cheguei no TR, ele era um programa que atacava somente algumas doenças escolhidas, deixando várias de fora, que outros diretores tinham tentado incorporar outras doenças e não tinham conseguido. Então, a minha primeira vitória foi conseguir colocar dengue e tuberculose como doenças debaixo do mandato do TDR. E isso foi uma vitória sensacional. Eu tive um elogio do Barry Bloom, que era da Harvard School of Public Medicine. Ele disse: Carlos, tentei durante vários anos colocar uma doença. Você colocou 2 na sua chegada. Então, isso acho que foi uma grande... Outro resultado bastante interessante foi que a gente conseguiu a aprovação da miltefosina como um anti-leishmania através de ensaios clínicos na Índia, em parceria com a empresa alemã. Então, a gente deu um passo importante em desenvolver produtos para doenças tropicais. Que grandes heranças você deixou e deixa nos lugares que você passou. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com o professor Carlos Médicis Morel. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Carlos Médicis Morel. Professor Morel atualmente atua no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, na Fiocruz. Poderia explicar a importância desse centro para as ações e políticas na saúde pública brasileira? Isaac, tem um artigo que foi publicado por um analista da Nature. Ele começou a falar sobre o que ele chamou de Vale da Morte. O que seria o Vale da Morte? É aquela barreira, aquela impossibilidade ou aqueles problemas, a dificuldade que existem entre a descoberta de uma nova, por exemplo, uma nova potencial droga e a sua aplicação clínica. Quer dizer, entre a pesquisa básica aplicada e a chegada ao mercado e ao paciente, há um processo muito complexo, muito longo, muito demorado, e que é um processo onde não há tanto financiamento, não há tantas pessoas envolvidas. É o que se chama o Vale da Morte, e é o que a gente diz, o remédio para isso são as ciências translacionais, é traduzir o conhecimento em uma aplicação prática. É gerar inovação a partir de uma descoberta. Né? E essa dificuldade não é nossa, não é do Brasil, é do mundo todo. E a gente vinha pensando nisso já desde muito tempo, desde a gestão Aroca, quando aquela proposta do Centro de Biotecnologia, era um pouco isso. Como é que a gente pode gerar produto de interesse para o Brasil? Quando terminei meu mandato lá na OMS, lá em Genebra, tive a honra de ser convidado por Paulo Busso para voltar à Fiocruz e coordenar esse projeto, que tinha sido endossado pelo Congresso Interno da Fiocruz em 2002. Era um Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Saúde, que era exatamente para tentar vencer esse gap. Bom, voltei em dezembro de 2003, me lembro até que eu pedi: Paulo, me dá uns 3 meses de férias depois de segundo. Não, senhor, o senhor começa já agora nisso. E começou imediatamente, eu, junto naquele momento com o Eduardo Costa, a tentar montar essa estrutura.
Foi um momento interessante, porque o Brasil, naquele período, naquela década depois, investiu nos INCTs, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, investiu no Ciências Sem Fronteiras, né? E a Fiocruz conseguiu, muito com a iniciativa do Reinaldo Guimarães e do Paulo Bussi, um convênio específico para esse projeto da Fiocruz. Um convênio de atração de pós-doutores, e chegamos a fazer isso da maneira mais interessante possível. Editais na Nature da Science, nas áreas que a gente achava que eram prioritárias, e atraímos pessoas do mundo todo. Fizemos um edital em 2006, um edital em 2013. Com isso a gente conseguiu trazer pessoas, tanto do Brasil como do exterior, e que começaram a trabalhar com bolsas CAPES na Fiocruz, nesse projeto CDTS. Simultaneamente, demos início à construção do prédio, em 2008. Um projeto maravilhoso, da Pau Arquiteturas, que viabilizaria, seria a base das ciências transnacionais da Fiocruz. Deveria ficar pronto em 2012, a nossa burocracia, talvez leve ele, vai ficar pronto em 2022. Eu dizia, será que esse prédio vai ficar pronto quando tiver 70 anos? Depois assim, não, quando tiver 75 anos. Agora já estou dizendo quando tiver 80 anos. Mas, apesar do atraso do prédio, montamos uma equipe maravilhosa, hoje estou quase 80 pessoas nisso, que foi muito fertilizada pelo Ciências Sem Fronteiras, pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e pela CAPES. Tá? Nós ganhamos o primeiro INCT em 2009 e ganhamos o segundo agora em 2016. E o INCT nosso, o primeiro em inovação em doenças negligenciadas e o segundo em inovação em doenças de populações negligenciadas, que deu uma abrangência muito maior, conseguiu que eu tivesse verbas, projetos e pudesse estimular várias pessoas jovens a trabalhar nisso. Então, temos um grupo muito interessante. Hoje temos isso na plataforma website do CDTS, cdts.fiocruz.br, e a coisa se desenvolveu muito bem pelo lado humano, está atrasado no lado da infraestrutura, mas como a Fiocruz é bastante grande, tem vários campi, a gente está instalado em vários campi da Fiocruz. Então, é um projeto de futuro, é um projeto em que todo mundo reconhece a importância das ciências transnacionais e que a gente espera que seja alavancado nos próximos anos. Nós estamos buscando uma saída, que é uma parceria com, hoje em dia, um grande player em ciência e tecnologia, que é a China, e tentando ultrapassar, fazer uma ponte ou um salva-vidas que nos leve a passar essa crise permanente que a gente está nesse momento, onde o CNPq é ameaçado de fusão com a CAPES, as FAPES, em particular a FAPERJ, passou 4 anos sem pagar um tostão que devia. Então, um momento começou tão bem, a Economist colocou até aquela capa do Cristo decolando, né? Brasil takes off, só que uns 6 anos depois, o Cristo aparecia tombando. Então, a gente está no meio dessa crise, o que é complicado. Mas já vivemos outras crises, né? Vivemos aqui em Brasília, vivemos tanta época, então é um momento. Mas é um projeto estruturante da Fiocruz, em que tem um apoio total da presidência. Foi depois endossado por um congresso interno, novamente, em 2017. Então, é um projeto que tem o apoio político e gerencial da Fiocruz. Sofre, como todo mundo está sofrendo, com a questão financeira e política e decisão. Mas não é um projeto que parou. A Fiocruz tem estrutura para fazer projeto a longo prazo. Nesse contexto, professor Morel, qual a sua avaliação sobre o desenvolvimento científico e tecnológico do país? Isaac, eu acabei de voltar de 2 semanas de viagem pela China. China essa que, há uns 20, 30 anos atrás, cientificamente era um país meio desacreditado. Me lembro quando eu estava na OMS, a gente tentava dar bolsas de pesquisa para os chineses e não encontrava bons candidatos. Bom, eu estou indo à China agora com mais frequência desde 2017 e a transformação que eu vejo naquele país é impressionante e não é só em ciência, não é só pelo número de papers que publica nas melhores revistas do mundo. É pela capacidade de transformar essa ciência em aplicação, em inovação, em mudança no país. Você tem hoje cidades como Shenzhen, que tem 30, 40 anos de idade, e que viraram um polo tecnológico mundial.
A gente vai a instituições como o Beijing Genome Institute, ou o Shenzhen Institute of Advanced Technology, ou o Instituto de Biologia Sintética, e a gente vê ali uma mistura de dinheiro do governo, iniciativa privada, firmas que surgem, prêmios nobres que são consultores desses projetos, né? Diretores do projeto que foram formados 10 anos em Harvard, 10 anos nos Estados Unidos, 10 anos na Inglaterra. Então, a China deu um salto fenomenal. E isso, quando a gente volta, a gente fica com aquela sensação de tempo perdido, de crise e de que, e agora? Né? Então, eu diria que o Brasil, que tem liderança em vários aspectos, né? A agricultura do Brasil, atualmente, um nosso amigo economista, Carlos Gadelha, ele disse claramente, a plantação de soja no Mato Grosso é usada para comprar alguns miligramas de fármacos na balança comercial. Então a gente ficou vendendo um pouco commodities e comprando coisas de valor agregado alto por conta das falhas de ciência que a gente tem nesse momento. Então é um momento difícil em que eu acompanho países que conseguiram colocar a cabeça fora da mediocridade e que estão com uma política muito interessante. Desejando que o Brasil volte a ter momentos tão estimulantes como a gente teve em vários momentos do passado. Professor Borel, estamos chegando ao final do programa e gostaria de fazer uma indagação, pois o movimento 2022, o Brasil que Queremos, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, no encerramento do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Veja, talvez é paradoxal o que eu vou dizer, mas eu acho que é nesse momento que a gente mais precisa dos jovens. É que a gente mais precisa da combatividade deles, da liderança, da mobilização, para tentar resgatar o Brasil dos bons momentos que a gente teve e que poderá ter. Onde a iniciativa, a vitalidade dos jovens, a liderança, o desejo de realizar projetos seja colocado em prática. A gente tem no momento, infelizmente, um momento particularmente difícil do Brasil, em que você tem um Ministério da Educação despreparado para a grandeza da missão que ele tem. A gente tem uma ciência e tecnologia completamente despriorizada pelo governo, com movimentos de fusão de duas agências tão diferentes quanto a CAPES e a CNPq. Fala-se de voltar a FINEP para o BNDES. Ela saiu do BNDES para ter a função que ela está tendo hoje tão bem. Então, é um momento difícil. É difícil para mim dizer ao jovem, lutem, em vez de dizer assim, vão para o exterior e façam uma bela carreira. Vivemos em outras eras. Né? Nós perdemos vários colegas nossos que foram para o exterior, em momentos críticos também da fase do Brasil. Mas mesmo de lá, eles não abandonaram o Brasil, formaram pessoas, ficaram de consultores. Então, também tem aquela coisa, o momento de crise é um momento de imaginar soluções, de imaginar saídas e de lutar. Então, eu diria que os jovens têm uma grande responsabilidade nesse momento. Não é só nós de cabelo branco que temos força suficiente. A gente pode participar, mas não estamos mais naquele momento de carregar bandeira no meio da rua. Mas os jovens estão. Então, que eles tenham bons projetos, boas ideias, muita coragem e que lutem pelo Brasil que eles querem. Bela mensagem, professor Borel. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade dessa interessante e importante conversa. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!